Boa tarde, pessoal. Dia 12 de maio, nós estamos começando aqui mais um bate-papo semanal, trazendo tudo o que aconteceu na semana do mercado, pelo menos o que é importante, né? E uma semana até que mais tranquila para o Brasil, principalmente, né? A gente viu o Brasil subir algumas sessões consecutivas. Na quarta-feira, a Tebet, ela soltou ali uma prévia, pelo menos o mercado achou que seria isso, de inflação. Ela disse que teríamos uma surpresa positiva com a inflação do IPCA hoje. Saiu o IPCA hoje e ela não tinha informação privilegiada. O mercado estava achando que ela tinha informação privilegiada, mas ela não tinha. O IPCA veio um pouquinho pior do que o esperado. Mas nas condições gerais, o IPCA continua desacelerando frente aos demais meses, né? Ele fechou agora, o mês passado, em 0,61%. E é interessante também, no início da semana saiu o Boletim Focus, que eu vou subir aqui também. Boletim Focus começando a mostrar o mercado levando as expectativas de inflação para baixo. É pouco ainda, mas é um sinal de que, pelo jeito, já precificaram que deveriam precificar. E automaticamente, também subindo aqui, vimos a curva de juros no Brasil ceder mais forte. Então, a curva longa, nós tínhamos até uma operação aí apostando na queda de juros, quem acompanhou. A gente está até zerando essa operação hoje com bom resultado, mas a curva longa caiu bastante. E Pedro, até nessa questão, né, do IPCA, me corrija se eu estiver errado, agora ele está próximo de 4,10. Exato. No últimos 12 meses. 4,18, tá bom. Mas a expectativa é que a gente feche o ano em 6 a 6,5, né? Pelo menos ali, se você for olhar o Focus, algumas perspectivas de analistas, essa queda que a gente tem visto do IPCA é muito por parte também desse efeito Biden, né? Que está contabilizando aquele período ali da desoneração de alguns impostos, né? Da turma metalista, a gente pode ver, né? Isso jogando contra, digamos assim. Na verdade, o Focus ele está projetando IPCA por volta de 6,05, é o que eu subi agora há pouco, né? Mostrando em 6,05 de projeção de IPCA para 2023. O IPCA agora, ele está pegando aí naquela deflação que tivemos ali no fim do ano passado, então por isso nós temos hoje a inflação nos 4 abaixo, inclusive do topo da meta do Banco Central de inflação, mas o mercado espera e já está precificado que teremos ali um aumento de inflação conforme sair essa base anterior, que foi deflação, e o IPCA já está no preço, 6%, então já está no preço, de certa forma, mas voltando ao boletim Focus, teve uma queda ali que não foi tão relevante, mas é um indicativo de que pelo menos o mercado já tinha precificado, que agora ele começa a se acomodar nos índices atuais e o mercado de juros vem precificando isso. A gente até tem visto, né, Pedro, algumas revisões positivas no PIB brasileiro, indo na contramão até do mundo, né? E, se não me engano, o Ibovespa, subiu 6 pregões consecutivos, né? Tá próximo dos 110 mil pontos, enfim, tá com um otimismo bem renovado. Lembrando que quase um mês atrás tá 96 a 97. Basicamente a gente viu um movimento de alta nos últimos dias influenciado pela inflação que vem, né, dando perspectiva de que pelo menos as expectativas começam a parar de subir. Isso já é muito positivo porque o próprio Banco Central ele sempre deixou claro que ele estava mantendo juros altos, muito por conta das expectativas de inflação ainda estarem muito estressadas, as expectativas futuras, né? E aí o mercado também com dados melhor do que esperado no início do mês, do ano, ele vem recalculando ali o PIB, projetando o PIB para cima do que era esperado. Então os bancos, eu já comentei na semana passada que eles revisaram o PIB para cima. Essa semana saiu ali produção industrial no Brasil, que veio com uma alta de 1,1, também subi aqui mostrando. Melhor do que esperado, o mercado estava esperando 0,8. E no geral, assim, o mercado também tem uma perspectiva boa sobre o arcabouço fiscal. E isso ajudou muito o Ibovespa. O arcabouço que entrou lá para ser feito através do relator, né? A avaliação e se quisesse ou não alguma mudança no arcabouço, ele entrou pior do que o mercado estava esperando, parece que ele vai sair melhor do que o mercado estava esperando. Então o mercado só vai reclamando que pode ter que não teria cláusula que responsabilizava o governo caso ele não cumprisse as regras fiscais, e agora lá no Congresso eles estão colocando ali algumas restrições. Provavelmente não vai ser crime de responsabilidade fiscal, isso já está dado, mas vai ser algumas formas de punição, principalmente com relação a gasto. O governo talvez não vai poder aumentar salário de servidor se ele não cumprir, não vai poder ter aquele gasto adicional dentro do orçamento. Então, isso é bem positivo. Então, dado tudo isso, a gente viu a Bolsa subir forte essa semana. E o PIB, eu estou até subindo aqui o estudo do próprio Itaú, que mostra que o índice de áreas de atividade vem melhorando.
Então, as perspectivas no geral para crescimento econômico deram uma melhorada nas últimas semanas, tá? E, consequentemente, com juros para baixo, inflação um pouquinho mais controlada, o mercado começou a reprecificar isso. E aí, Pedro, até pegando o gancho aqui do internacional, qual que é a sua leitura hoje em relação à China, né? A China que a gente tem visto ali um crescimento muito forte no consumo discricionário, setor de serviços, né? Interno mesmo, tinha um excesso de poupança ali da classe média que agora com a reabertura está sendo gasta, especialmente em artigos de luxo, né? Até por curiosidade, ontem a Richmond, que é a dona da Cartier, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Panerai, algumas marcas de luxo, especialmente relógios de luxo, divulgou um resultado fantástico e impulsionado, né, pelo crescimento no consumo chinês. E hoje a Ferrari está batendo máxima histórica, nessa mesma tendência. A Louis Vuitton Moët-Hennessy, que é a maior empresa de luxo do mundo, né, também, enfim, desempenhando aí muito bem desde o começo de ano, 30% de alta até agora. Mas, onde eu quero chegar? O setor de manufatura chinês está deixando a desejar, especialmente investimentos imobiliários e de infraestrutura. Aí eu conecto isso com a Vale, né, que muita pessoa vinha falando, pô, a China vai reabrir, a demanda por minério vai voltar, em tese a Vale seria recompensada. O que você lê isso? Como é que você lê isso? O fato é que a China, essa semana, ela divulgou alguns dados que, no geral, ele foi pior do que o esperado pelo mercado. O principal é a inflação. A inflação na China tem que ficar muito baixa. É o mundo inteiro lutando contra a inflação chinesa ali por volta de 1% ao ano. A inflação ao produtor na China está negativa. Se eu me engano, menos 3,2%. Pessoal, a China está na cabeça da cadeia de suprimento mundial. Então, eu tendo a acreditar que isso é o indicador futuro, né? O que a gente chama de leading indicator. Corrobora a tese, né, que a inflação ao redor do nível vai continuar cedendo. Eu até vou falar daqui a pouco sobre o CPI e PPI nos Estados Unidos, né? Inflação ao consumidor e inflação ao atacado, mas nada bala. E aí, a China, com esses dados, o mercado vem colocando que talvez a atividade econômica lá não está tão forte quanto o mercado estava olhando, mas os dados da China vêm sendo muito misto, né? A gente vê dado muito bom, outro não tão bom, mas no geral, eles ao mesmo tempo vão em linha com o que o próprio Partido Comunista Chinês já colocou lá atrás, que é focar mais no consumo interno, e isso está acontecendo de fato. A gente está vendo dados de consumo interno, de vendas do varejo muito forte, e dados ligados ao setor de construção e infraestrutura menos relevantes, né? Não está sendo tão positivo quanto o mercado esperava. Tem forma de que a China ela vem tirando ali investimentos do setor e focando mais no consumo. Mas tem uma outra leitura disso também. Dada a inflação baixa chinesa e o potencial de colocar estímulos fiscais e monetários na economia, já é esperado que logo teremos mais estímulos na economia chinesa. E isso pode ajudar principalmente o setor de consumo interno, mas pode trazer alguma melhora para... É engraçado, a gente trouxe isso alguns calls passados, quando saiu a última leitura de vendas do varejo na China. O que está impulsionando as vendas por lá? Joalherias, restaurantes e vestuário. Tá? Esses são os três principais componentes, né? Então conecta muito com essa tese dos artigos de luxo, né? Essas empresas estão andando porque o chinês está com poupança, está saindo de casa, está indo para, enfim, diversos eventos, restaurantes, baladas e vem consumindo, né? Essas marcas, tá? E aí, fazendo esse gancho, a gente teve inflação ao consumidor nos Estados Unidos na quarta-feira, né? Que eu acho que foi o dado mais relevante dessa semana, no aspecto macro. Veio praticamente em linha com consenso, né? Só a leitura anualizada que veio levemente abaixo. A gente está falando de uma inflação a 4,9%. E pela primeira vez em bastante tempo, a taxa de juros americana, né? O Fed Funds Rate, que é a Selic por lá, está acima da taxa de inflação ao consumidor. Né? A taxa de juros opera um intervalo de 5% a 5,25%, e a inflação está 4,9%. Então, no corrente, né, a gente está vendo o vírus real nos Estados Unidos, né? Pela primeira vez, a gente não via isso em bastante tempo, e a menor leitura de inflação em 2 anos, tá? E junto com isso, pessoal, a gente viu dados do mercado de emprego fracos, né? Os seguros de emprego subiram nessa última semana, isso é um proxy para demissões. Então a gente está vendo essa desaceleração se formando, tá numa máxima aí de 18 meses pedidos de seguro-desemprego. Então finalmente essa tendência, né, enfim, do mercado de trabalho se afrouxando e eventualmente isso impactando a inflação salarial e conseguindo abater, né, essa questão dos serviços que a gente tem visto lá fora, essa tese ela vem se formando. Mas mesmo assim, Pedroso, eu senti que essa semana a narrativa foi muito focada nessa desaceleração global que o mundo vem sofrendo. Os juros no mundo afora cedeu, né, de Estados Unidos, Reino Unido,
enfim, a Alemanha, tiveram fortes quedas, né, deu uma derretida. E o que me chama muita atenção é que o mercado, né, não para de falar, eu abro o Wall Street Journal, eu abro o Valor, eu abro o CNBC, eu vejo ali, Estados Unidos vai dar calote na dívida pública ou não, né? Eu queria explicar isso rapidamente, tá, Pedroso? É muito importante falar sobre isso, tá? Eu sinto que muitas matérias são até sensacionalistas, muitas vezes, né? A resposta aqui, antes de começar, é não. Eu considero isso praticamente impossível, tá? Mas os Estados Unidos tem um teto de 31,7 trilhões da sua dívida. Ele está quase chegando lá, né? A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, falou que no começo de junho vai esgotar, né, o capital que o Tesouro opera, e com isso eles vão ter que emitir novas dívidas, né, para pagar os compromissos anteriores, né, para pagar as dívidas que já estão vencendo, né? Então, os governos ao redor do mundo operam um grande Ponzi, né? É isso, tá, pessoal? Isso não é nenhuma novidade, todo mundo faz isso, né? E aí tá tendo um impasse no Congresso. Os republicanos, eles querem aumentar o teto da dívida, mas querem ter uma contraparte de redução de gastos. E o Biden, junto com os democratas, não querem ceder. Eles querem aumentar o teto da dívida, mas continuar gastando do lado fiscal, como eles veem, né, nessa velocidade de cruzeiro. Até o Trump soltou um comentário ali, falando que os Estados Unidos tinham que dar um default, que é necessário para sentir ali a responsabilidade fiscal na veia. Aí veio o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, e falou que o Trump tá praticamente louco, isso seria catastrófico para o mundo, ele não tá entendendo as consequências, então tá tendo esse atrito por lá. Eu até subo a curva de juros americana aqui para vocês, né? Olha que loucura esse formato, olha que curva maluca, tá? O tesouro de um mês, onde está embutido esse prêmio de risco ao que tem na inadimplência americana, tá pagando 5,7% atualmente. Pô, Pedroso, por que o tesouro de um mês está pagando acima da taxa de juros americana se o mercado projeta 4 juros futuros, né? E isso é 100% derivado desse prêmio de risco por parte de um default, né? De um calote. É algo que eu vejo como oportunidade. Pô, compra um tesouro de um mês pagando 5,7%, tá não vai dar calote, tá pagando bem acima ali do Fed Funds, dos juros correntes, né? E aí você olha o CDS, que é basicamente o que o mercado está disposto a pagar para se assegurar contra um calote, né? Montar um seguro ali frente ao calote da dívida americana. Aí eles estão falando que CDS de 6 meses está negociando a 180 pontos, né? O brasileiro, Pedro, está a 60 pontos. O grego está 50, o do médico está 40. Então, pela primeira vez na história, pela primeira vez em muito tempo, tá? Só para não falar errado, o CDS dos Estados Unidos está acima e bem acima do CDS de países emergentes, né? Olha que loucura, olha aonde chegamos. No meu ver, o que vai acontecer, eles vão colocar ali, vai ficar um consenso até o final do mês de colocar um limite temporário até que algo mais concreto venha à tona até o final do ano. E, pessoal, nos últimos 60 anos, a gente viu esse impasse do teto da dívida 68 vezes, tá? Isso não é nenhuma novidade. E geralmente, todas as vezes, eles deixam para o último minuto do segundo tempo. Aí aproveitando até a deixa, né? Você falou bastante da questão fiscal americana. E o problema fiscal não é um problema exclusivo do Brasil. A gente discute isso, né? A gente, às vezes, dentro da nossa bolha, acha que o Brasil tá com um problema fiscal que não existe lá fora, mas não, esse é um problema mundial. Eu subi aqui um gráfico da WHG, né? Essa semana o FMI ele chamou a atenção sobre esse problema fiscal que o mundo inteiro passa. E esse ajuste fiscal, principalmente em países desenvolvidos e também bastante nos países emergentes, é um problema que eles vão ter que encarar ao longo dos próximos, provavelmente, meses e anos. Então é algo que a gente vai continuar falando muito aqui. Nesse gráfico você pode ver ali a relação de dívida e PIB e também o pagamento de juros como percentual da receita de cada país. Então é interessante aqui, não defendendo o Brasil, é claro, principalmente porque o Brasil hoje tem uma situação fiscal relativamente delicada, não é um grande problema, não dá nem para comparar, né, com países desenvolvidos, lógico. Mas comparando com países emergentes, hoje nós temos uma dívida bem acima da média. Então sim, o Brasil tem um problema fiscal, mas esse também é um problema mundial. E os países desenvolvidos são muito mais endividados que os emergentes, tá? Falando na relação dívida-PIB, tá? O Japão, enfim, é o experimento fiscal e monetário nunca antes visto, né? Que é mais de 200% da dívida PIB por lá. Nos Estados Unidos é 125%. O Brasil, que está acima dessas países emergentes, é o quê? 80%, 70%? Né? Algo do tipo, tá? E aí, Pedroso, até indo para essa parte macro, vamos voltar ali para a inflação ao produtor nos Estados Unidos, que também, né, é o indicador futuro. Veio uma leitura abaixo do esperado, tá? A gente está falando que está operando a 2,3%, menor nível aí em quase 2 anos, tá? Então, essa desinflação ela deve seguir o seu curso. Mas o que eu quero alertar
pessoal, um gráfico que eu vou subir aqui comparando o movimento inflacionário atual, né, neste ciclo, com a década de 70. A gente pode ver alguma semelhança. Na década de 70, a gente teve alguns picos inflacionários, né? A inflação subia, ela caía, os bancos centrais afrouxavam suas condições, né? E ela voltava a subir. E ficava essa dança, né? Por isso que a gente falou que foi a década perdida. E é por isso que o Powell, né, tem tanto medo de afrouxar esses juros antes, né, do que o necessário. E ele fala o seguinte: se eu for errar, eu erro para mais. Né? Que a consequência de errar para mais é menor do que se eu começar a cortar, a inflação volta e faz um novo pico, eu tenho que aumentar de novo os juros, eu perco minha credibilidade por completo, né? Então ficar muito ligado. Agora, no curto prazo, a inflação vai cair no mundo, tá? Isso é um fato. Mas e daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos? Né? Quando o Banco Central começar a cortar, né? Se ele fizer isso precoce, né? Fica todas essas dúvidas que sugere, né, que talvez o mercado esteja muito otimista para dar corte de juros ainda esse ano, né? Precificando 75 pontos na curva, algo que me parece bastante real, visto que o Powell, o presidente do Fed, já citou Paul Volcker diversas vezes nos seus discursos e falou que vai fazer o que for necessário, tá? Então fica aí a dúvida. E, Pedroso, inflação tem 3 componentes que estão acima no mesmo período do ano passado: transporte, moradias e comida fora de casa, restaurantes, né? E você vê como está enraizada esses 3 componentes de serviços. Né? E moradias tem defasagem, a gente fala isso, a gente já está vendo os preços de aluguéis, os preços das casas caírem em indicadores em tempo real, mas com base no cálculo CPI, ainda não reflete isso. Então é capaz que essa tendência desinflacionária, quando começa a refletir, siga aí com mais velocidade, tá? Legal. Acho que para continuar, tem mais algum dado lá fora? De macro é só isso, só queria fazer 2 adendos, tá? Micro. A Disney divulgou o resultado, eu acho importante falar da Disney, né? A ação caiu por o quê? 8%, né? Caiu pra caramba ontem, da 8 para 9, eles perderam 4 milhões de assinantes pagos no Disney Plus, né? Foi bem pior do que o esperado, e aí vem aquele problema, né? A Disney cresceu muito rápido porque tinha muito pouco ali assinantes com base na Netflix, né? Então teve aquele exponencial no começo. Agora já vem atingindo um platô, né? E, enfim, lembra que o Bob Iger, né, que é o CEO que comandou a Disney por décadas, voltou, né, as redes ali da empresa para estruturar o negócio. Então, demitindo funcionário, estão abaixando o custo. A Disney tem um poder de precificação incrível, né, nos seus parques, então, eventualmente, pode até aumentar esses preços. Mas o negócio não está bonito pro lado, tá, Pedroso? Curiosidade. Você acha que existe essa conversa lá fora, né? Possível que a Apple pode comprar a Disney? Então, Pedroso, eu vi as 2 marcas com posicionamento um tanto quanto semelhante, né? De que eles vendem status, sonho, magia. O próprio Steve Jobs era um grande marca. Exato. A gente não conhece a história, ele criou a Pixar depois que ele saiu da Apple. E ele vendeu a Pixar para a Disney. E depois ele voltou para a Apple na década de 2000, no início da década. Eu acho que tem sinergia. Podem fazer uma troca de ações tranquilamente, né? Com o market cap da Apple. Pensa que a Apple vai 2,6 trilhões. A Disney vale o quê? 150 bi? Troca de ações? Sacanagem. Ou paga em cash, ou emite uma dívida. Espera o juros cair, emite uma dívida que ele pega ali a 2, 3%, compra, também não tem muito problema, né? Eles vão ter um ROI bem maior que isso ao longo do tempo. Mas eu, enfim, sou cético quanto a isso, mas olhando ali o posicionamento, é semelhante, né? Até o Buffett, né? Que teve a conferência da Berkshire, eu comento bastante no palco que a gente faz segunda com o Caio, né? Ele fala, né, que a Apple, ele não entende nada de tech, né? Mas ele entende o hábito do consumidor. E ele nunca viu um produto tão resiliente com uma demanda tão elástica. E isso torna a Apple a melhor empresa do mundo. As palavras do próprio Buffett, que é a maior empresa de todos os tempos, né? 40% da carteira deles é concentrada em uma ação, e essa ação chama-se Apple, né? Que ele montou a exposição ali no começo de 2016 e carrega até hoje, vem aumentando, né? Então, veremos. Por fim, Pedroso, não sei se você lembra, a Microsoft chamou a Google para dançar naquela batalha de quem teria o melhor algoritmo de inteligência artificial. E até então, a Microsoft estava com uma valorização expressiva, né? Que o mercado estava botando um voto de confiança que, com a compra do ChatGPT, essa integração com o mecanismo de busca deles, que é a Bing, teria algum tipo de monetização. Agora foi a vez da Google dar o troco, né? Na quarta-feira, Sundar Pichai, que é o CEO, deu um keynote, uma apresentação maravilhosa de 2 horas. Recomendo, até vai subir a fotinho dele aqui falando. Falou a palavra inteligência artificial 148 vezes, tá?
mostrou ali como integraria no mecanismo de busca e que não vou entrar em detalhes. O que eu digo, a ação subiu mais de 8%, né, nos 2 dias sequenciais aí, a apresentação do BitEye, e o Yahoo negocia no maior patamar desde agosto do ano passado, recuperando boa parte das perdas que havia formado ali no começo do ano, tá? Então, enfim, vamos ver quem vai ganhar essa batalha, mas a gente já vinha falando, né? A Google, cara, é pioneira nisso. Pensa que é a Google que fez o algoritmo da OpenAI, que a Microsoft comprou, que é a dona do ChatGPT, né? A Google, ela tem investimentos massivos em inteligência artificial, massivos. É uma batalha boa. Eu queria fazer uma proposta para você, né? Quando me trouxeram lá atrás e falaram do metaverso, isso era coisa que eu nunca achei que, de fato, no curto prazo teria tanta atração. Mas a inteligência artificial é diferente. Quem já usou percebe isso. De fato, essa daqui veio para mudar o mundo, na minha opinião. E aí, se vocês tiverem interesse e se vocês tiverem essa disponibilidade, vamos marcar um call e a gente mostra para todo mundo quanto que a inteligência artificial pode ali, alguns números, dados de como ela pode impactar no mercado financeiro, nas empresas, e como que ela poderia revolucionar, lógico, com as informações ainda primordiais que temos, né? É uma inteligência artificial que ainda deve crescer muito. Mas eu queria trazer um chat desse, e se você tiver interesse, né, a gente vai que dar o curtir aí, pelo menos se tiver 100 curtidas, a gente traz esse chat, essa conferência aí para passar para todo mundo na próxima semana, tá bom? Vai ser um prazer. E, pessoal, ótimo final de semana para vocês. A gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira, vocês devem estar vendo ele no sábado. Então tenham um excelente aí fim de semana e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.